Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar você e que você possa aprender um pouco mais através do estudo de hoje. E eu também vou estar falando um pouquinho sobre a eclesiologia. Primeiramente, o que a eclesiologia é? A eclesiologia é o estudo da igreja. O estudo da igreja em sua natureza, ordenança, ministério, missão e governo. Então nós estamos falando não só apenas de nós como a igreja de Cristo, como noiva, mas também como, na verdade, estou falando sobre o significado dela aqui. É o estudo da igreja aqui na terra, terreno. Primeiro, qual que é a igreja tem 3 significados nas escrituras. Instituição, que explica a sua natureza. A igreja como instituição, ela explica a sua natureza. Como organização, é a convocação visível no local de crentes regenerados, salvos pela graça, mediante a fé no Cristo crucificado e ressurreto na comunhão do Espírito Santo. E o último, que é a comunhão espiritual, que é chamada igreja em glória ou igreja dos primogênitos. Não é uma organização, mas um corpo místico. Então, como nós falamos na organização, ela já é na parte espiritual, é a comunhão espiritual, a comunhão com o meu próximo, a comunhão com o meu irmão em Cristo Jesus. A igreja também ela tem dois significados. Aqui a gente viu os significados dela na escritura, e agora a gente está falando sobre outros significados. Que é curiacum, que significa pertence ao Senhor. Curiacum pertence ao Senhor. Então nós pertencemos ao Senhor. Porque Jesus Cristo nos comprou, morreu na cruz por nós. Então nós pertencemos ao Senhor. E eclésia, que é uma reunião de pessoas. É quando a gente se reúne no templo e estamos lá para glorificar, exaltar, adorar, louvar o nome santo do Senhor, ouvir a palavra de Deus, pregar. Isso é eclésia. Eclésia, alguma coisa assim. Me desculpa eu não saber pronunciar direito. Também tem outro significado que se chama Kuriak, a casa do Senhor, que já está dando significado ao templo, já não é a nós, mas sim ao templo onde a gente frequenta. Também tem a questão que, olha, não faz mal você chamar o templo de igreja, desde que você saiba o verdadeiro significado da igreja, a verdadeira natureza da igreja. A condição ideal da igreja na terra seria de uma unidade universal em doutrina e organização. Como assim uma condição ideal para a igreja? Como assim uma unidade universal em doutrina? Que não existisse outras congregações, fosse uma só. Mas isso não é possível, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e não querem seguir a palavra de Deus. Lê apenas uma parte da Bíblia e a outra descarta, porque não gosta. Eu só leio a parte que eu gosto e o resto descarta. Não é assim que nós devemos fazer. A gente deve ler a Bíblia, mas que a gente não gosta, a gente deve ler e praticar aquilo. Por isso que também existem muitas outras religiões hoje em dia, hoje no nosso meio. Por isso que existem várias congregações e estilos. Não, apenas várias congregações, tipo, não existe apenas uma. Tipo, tem vários nomes, na verdade placas, denominações eu quero dizer. Por isso que existem várias denominações. E mais um pouquinho sobre também, eu vou estar falando aqui agora sobre a missão da igreja. A missão da igreja. Primeiro, a missão da igreja é pregar e ensinar. Por que pregar e ensinar? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Nós temos que aprender. Aqui diz, nós temos o dever de pregar e ensinar sobre a palavra de Deus para que o pecador se arrependa e seja salvo. Então, não para nós aprendermos, mas também para nós ganharmos almas para o reino de Deus, dos céus. Discipulado também. Além de pregar e ensinar, a gente também tem que fazer discípulos para que as boas novas sejam transmitidas em todas as nações. Então, a gente tem que fazer, além de pregar e ensinar, a gente tem que fazer discípulos para a obra de Deus nunca acabar. E sempre também a comunhão com o meu próximo,
A missão da igreja é manter uma comunhão entre os crentes. Então, se uma igreja que não tem comunhão, como a igreja de Corinto, a igreja de Corinto não tinha comunhão, então eles faziam o que eles queriam. Então, tipo, ali tinha o grupo de Paulo, tinha o grupo de Apolo, tinha o grupo de Jesus, e todos esses grupos, na verdade eu vou até ler esse versículo para você. Cadê minha Bíblia? Vou pegar aqui, ó, aqui, deixa aqui do ladinho. Lá em Coríntios, vai estar falando sobre isso. Como deixa eu encontrar aqui, tá lendo já para os irmãos. Que fala aqui no capítulo 1 e no versículo 12. Fala bem assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Pois Paulo crucificado por vós? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Então vemos que ali tinha o grupo de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. Então todos esses grupos hoje, na atualidade, eles existem de fato. E o pior de todos, eu estava assistindo esse tempo um documentário, o pior que existe mesmo é o grupo de Jesus Cristo, os que dizem a geração de Jesus Cristo, a qual diz que Jesus virá em 2070, e eles também ficam atacando as outras igrejas, outras congregações, como a Assembleia de Deus lá do Silas Malafaia lá, eles ficam atacando aquele povo lá. Eles são, na verdade, mas o pior de tudo mesmo deles é que eles dizem que Jesus virá em 2070. Se a Bíblia fala que nem Jesus sabe o dia e nem a hora que há de vir, só o Deus mesmo que sabe. Mas já saímos um pouco do nosso contexto aqui. Também tem a adoração como a missão da igreja. Uma missão importante da igreja é promover e manter uma atmosfera que leva à adoração, oração e louvor. Então a igreja sem a oração, sem a adoração e o louvor é uma igreja morta. Até pode ter louvor, adoração, mas se não tiver a oração, é morta. Porque o louvor vai ser vazio, a adoração vai ser da carne. Não vai ter aquele clima espiritual. Vai ser da carne, simplesmente da carne. E por último, e para terminarmos já, é missões e evangelismo. Nós sempre devemos pregar as boas novas de Cristo, né? Jesus pretendia que o evangelho fosse levado além das fronteiras de Jerusalém, Judéia e Samaria. Então, como vemos hoje aqui no Brasil, o evangelho está em tudo que é lugar. O evangelho está em tudo que é lugar, tudo que é canto. Mas realmente ainda existe poucos lugares que o evangelho não chegou. Então nós temos que orar para que o evangelho penetre nesse lugar, entre nesse lugar. Pois precisamos ganhar almas para o reino do céu. E de fazer discípulos por todo mundo. Isso não é uma... Isso, além de ser uma missão, além de ser um... Isso é uma missão para nós. Nós temos que pregar todos os dias boas novas. Temos que fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa ter aprendido um pouco com esse ensino. Foi um rápido ensino. Quem sabe eu traga na próxima vez um outro ensino também, uma introdução como essa daqui. Então que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos. Amém. Opa.